Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma entrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Versículo 27. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Observe, eu vou ser bem objetivo, bem breve em cada uma das referências que nós vamos ler, tá? Só que eu pedi que você repetisse a palavra: a semente tem que vir em primeiro lugar. O que nós queremos colher, nós temos que aprender a plantar. Tudo que nós queremos colher, nós temos que aprender a plantar. Nós não vamos colher nada que não plantamos. E começa por aqui uma referência linda, e o próprio Senhor Jesus deixando o exemplo, né, da atitude que devemos, da boa atitude, da prática da boa atitude que nós devemos ter. O Senhor Jesus conta essa parábola e mostra um homem que foi tremendamente espancado, ficou caído ali numa situação quase morto, e de repente vem
passa um sacerdote, passa um religioso, olha para aquele homem, mas se desvia e segue em frente, mais ou menos assim: eu não tenho tempo para isso. Daqui a pouco vem um levita, um outro religioso, um adorador do Senhor, pelo menos essa seria a função, olha também aquele homem naquele estado, se desvia, e é mais ou menos assim: esse problema não é meu. Esse problema não é meu, e outra coisa, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. E aí vem um samaritano, que o samaritano na época não era visto com bons olhos. O sacerdote era visto com bons olhos, o levita era visto com bons olhos, mas o samaritano não. O samaritano era visto com maus olhos pela sociedade, pelos judeus em si. E aí vem aquele homem, para tudo que está fazendo, para o curso da sua viagem, presta os primeiros socorros, o auxílio, passa azeite nas feridas, passa o vinho nas suas feridas, esterilizando, pega aquele homem, coloca no seu cavalo e segue em frente, vai até uma hospedaria, hospeda aquele homem ferido, chega o dono da hospedaria, paga adiantado, e ainda diz a ele: o que você tiver de despesa a mais, quando eu passar eu acerto com você. Amém? O que ele era daquele homem? Nada. E quem fez o certo? Que atitude é a atitude exemplar dentro do exemplo dado por Jesus? O samaritano. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta, de pessoas que se preocupam somente consigo, somente com as suas situações, seus problemas, suas dores. E muitas pessoas têm se privado de viver coisas muito maiores, melhores, especiais, justamente por essa postura, justamente por essa visão. Porque nós aprendemos com o Senhor que nós somos abençoados abençoando, curados curando, consolados consolando, fortalecidos fortalecendo, semeando sempre de alguma forma, semeando sempre e semeando abundantemente sempre de alguma forma, de alguma maneira. E quando estamos sempre semeando, nós estamos sempre colhendo. Quando nós estamos sempre lançando boas sementes na terra, estamos sempre tendo boas colheitas para fazer. Quantas pessoas que têm transformado as suas dores numa causa? Quantas pessoas que têm transformado, porque é isso que eu acabei de dizer, muitas vezes nós ficamos parados, lamentando, falando do nosso problema, da nossa dor e etc., e nós nos esquecemos que nós, mesmo estando vivendo, passando por alguma situação ou por algum momento de dor, nós podemos consolar ou transformar aquela dor que nós vivemos em uma boa missão, em ajudar outras pessoas que viveram aquilo que nós
passamos, vivemos, a dor que nós sentimos. E isso faz com que nós estejamos continuamente colhendo bons resultados. Nós temos aí quantas pessoas que hoje nós não temos na igreja diretamente, por exemplo, não é chamado assim, mas nós exercemos isso de uma outra forma. Nós não temos, por exemplo, o chamado Ministério do Consolo, mas nós não fazemos outra coisa senão consolar outras pessoas. Existem por aí ministério que chama isso de um Ministério do Consolo, pessoas que sofreram grandes perdas, pessoas que sofreram com situações terríveis na sua vida, e hoje elas utilizam parte do seu tempo, disponibilizam de parte do seu tempo, dos seus recursos e etc, para consolar outras pessoas que estão vivendo situações que elas já viveram. E isso é muito especial. Isso é muito especial. Porque muitas pessoas, quando ela vive uma situação difícil, qual é a tendência dela? Se tornar uma pessoa amarga, se tornar uma pessoa egoísta, se tornar uma pessoa revoltada, enquanto outras pessoas estão transformando aquele momento de dor que ela viveu, seja a dor de uma separação, seja a dor de um familiar, seja a dor de um ente querido, a perda de um ente querido, hoje ela utiliza tudo isso para poder consolar outras pessoas que estão vivendo aquilo que elas passaram. Elas estão semeando na vida de outras pessoas, elas estão semeando consolo, elas estão semeando amor, elas estão semeando atenção. Não tem jeito, vai colher. Nós estamos plantando uma boa semente para que haja uma boa colheita. Mas a maior parte das pessoas estão fazendo igual o sacerdote e o levita, cortando volta, se desviando das situações que ela diz: esse não é um problema meu, esse não é um problema meu, essa não é, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. E isso é muito ruim. Porque nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós temos semeado. Nós semeamos pela fé, nós semeamos por amor, e sabemos que toda boa semente, ela tem a sua colheita. O exemplo que Jesus está nos dando é de um homem que tomou a dor de uma pessoa que naquele momento estava arrebentada, cedeu um pouco do seu tempo para uma pessoa que havia passado por uma situação difícil, estava ali destruída, cessou a sua correria e parou para dar atenção, parou para cuidar, investiu do seu bolso. Quem é o próximo desse homem? Foi o sacerdote? Não. Foi o levita? São os religiosos? Não. Quem foi o próximo? Este fez a obra do Senhor. Este homem, o samaritano que não era visto com bons olhos, fez a obra do Senhor. Fez a obra. Vou dar um conselho importante para algumas pessoas. Não está bem? Está estressado? Está angustiado? Levantou o dia, aparentemente o dia não está bom? Ou seus dias não estão bons? Tem muita gente que nós podemos ajudar. Essas pessoas, quando nós ajudamos essas pessoas, nós estamos nos ajudando.
Quando nós semeamos na vida de uma pessoa, nós estamos semeando na nossa própria. Quando nós curamos as feridas de uma pessoa, nós estamos curando as nossas feridas. E nós estamos plantando para colher em nossa própria vida. Por isso, não seja o sacerdote, não seja o levita que está sempre correndo, sempre muito atarefado e dizendo que esse problema não é seu, porque você está deixando de fazer uma semeadura que vai te trazer colheitas extraordinárias, colheitas maravilhosas, não só no mundo espiritual, como no mundo terreno. Nós temos hoje, quantas pessoas que hoje têm transformado, não só aqui, em tantos outros lugares, têm transformado a sua dor, a sua angústia, a sua aflição, o seu sofrimento passado, numa missão, ajudando outras pessoas. Eu fico encantado esse trabalho que o pessoal faz em Barretos, não só em Barretos, como aqui também. Boa parte das pessoas que cuidam das casas em Barretos são pessoas que foram movidas a realizar esse trabalho em função do sofrimento que elas viveram na sua própria casa, em função da dor que elas sofreram na sua própria casa. Boa parte das pessoas que estão ali e foram motivadas. Eu não quero que as pessoas sofram aquilo que eu sofri, se sintam desamparadas como eu me senti no momento da minha dor. Ou tem aqueles, eu fui ajudado, eu quero ajudar, eu fui levantado, eu quero levantar. E isso faz com que nós sejamos o próximo e nós venhamos plantar uma boa semente da qual nós vamos colher os frutos dessa boa semeadura. Muitas pessoas têm sido privadas, estão se privando de viver, de colher coisas extraordinárias no mundo espiritual, no mundo físico. Por quê? Porque estão corridas demais, não tem tempo para fazer a obra. Quando eu falo fazer a obra, de curar a dor do próximo, de levantar um aflito, de semear na vida de uma pessoa que precisa da nossa ajuda, estão se privando de colher coisas maiores, porque está como sacerdote, está como levita, não tenho tempo, estou corrido demais, não posso agora, não posso. E você mesmo está se privando de colheitas maravilhosas. Semeie em todas as áreas da sua vida. Semeie, você sofreu com problema de saúde, ajude pessoas que estão sofrendo com problema de saúde. Você sofreu no seu casamento, ajude pessoas, não importa qual é a situação, se você superou ou se você fracassou no seu casamento, das duas formas você pode ajudar, porque você sabe aonde você errou, você sabe aonde você poderia ter agido diferente. De repente hoje tem pessoas que vão cometer o mesmo erro, estão praticando a mesma coisa, e você tem condições suficientes para poder ajudar, orientar, dar uma direção, orar por essa pessoa, aconselhar essa pessoa. Está com um problema financeiro, você tem condições, você já viveu um grande problema financeiro, você tem condições de ajudar, você tem condições de semear na vida dessa pessoa, ser o próximo de alguém, ser o bom samaritano na vida de alguém. Amém? Amém? A semeadura, ela é uma lei que enquanto existir sol, noite, dia, ela prevalece. A lei da semeadura é uma das leis mais importantes que temos, que rege este mundo. Vamos lá, Gênesis 26, 1 ao 6. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 26,
Primeiro eu vou ler do 1 ao 6, depois o 12 e o 13. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência, os seus descendentes, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, guardando os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Diga comigo: assim Isaque ficou em Gerar. Aí diz assim no versículo 12: Isaque formou lavoura, ou semeou, outra tradução diz semeou naquela terra. Diga comigo: Isaque semeou naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Vou repetir o 12: Isaque formou lavoura, ou semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Isaque semeou em obediência à palavra, porque razão lógica para semear ali, para praticar aquilo, ele não tinha, porque havia fome, havia seca, não havia razão, era sinônimo de uma semeadura. Se eu semear, eu vou perder a semente. Não, o Senhor direcionou Isaque certamente até passava pela cabeça dele tomar uma outra direção. O Senhor disse: não desça ao Egito, você vai ficar nessa terra você vai semear nessa terra. E pela fé, em obediência à palavra, ele semeou em obediência, ele semeou pela fé, e naquele ano, quando ninguém colhia, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Não porque a semente dele era especial, era diferente das demais. Não foi por isso que ele colheu. Ele não colheu porque havia algo especial na sua semente. Não, ele colheu 100 vezes mais porque ele semeou como Deus orientou. Ele semeou pela fé. E quando a pessoa semeia pela fé, na direção, na orientação de Deus, não há perda e sim ganho. Enquanto ninguém estava crescendo, ninguém estava enriquecendo, ele enriqueceu naquele ano, enriqueceu de forma extraordinária, colheu 100 vezes mais do que semeou, ao ponto de despertar a inveja de todos que ali habitavam, que eram os habitantes daquela terra e etc. Por que essa colheita? Porque o Senhor o abençoou. Por que uma colheita tão radical? Porque a sua fé também foi radical. Por que uma colheita tão extraordinária? Porque a sua semeadura também foi extraordinária. Nós precisamos aprender isso. Se nós queremos colheitas extraordinárias, temos que também aprender a semear de forma extraordinária. Se queremos colheitas radicais, também temos que aprender a semear. A lei da semeadura é para todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Eu quero semear, eu quero colher amor, eu tenho que semear amor. Eu quero colher respeito, eu tenho que semear respeito. Eu quero ter atenção, eu tenho que semear atenção.
Eu quero colher na minha vida financeira, eu tenho que aprender que eu tenho que semear na minha vida financeira, sendo um dizimista, sendo um ofertante, fazendo votos, fazendo propósitos com Deus, porque tudo que eu semear, e da forma que eu semear, é a forma que eu também vou colher. Amém? Venha, por favor, eu vou pular, venha para Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, 1 e 2, depois nós vamos ler Eclesiastes 4 e 6. Eclesiastes 11, um e 2, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Esse texto, quando fala atire o vosso pão, está falando da semente do trigo. Atire, porque era uma prática na época, quando o rio Nilo ele transbordava, eles tinham a prática de lançar a sua semente com o rio transbordando. Quando o rio descia, quando o rio secava, então a semente de trigo estava ali, nascia o trigo em abundância. Então, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem, com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Por favor, 4 e 6. Quem fica observando o vento, diga comigo, quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Você sabe que muitas são as pessoas que vivem assim, ó. Eu não sei se é a hora, eu não sinto no meu coração, eu não sinto no meu coração de fazer isso, eu não sinto no meu coração de fazer aquilo, não sei se é minha hora, não sei se é o momento de eu fazer. Vive olhando para o tempo e nunca semeia. E se nunca semeia, nunca tem boas colheitas para fazer. Está semeando, mas não está colhendo o que gostaria. Se eu quero, eu não sei, olha como termina o versículo 2, né? Você não sabe qual desgraça poderá cair sobre a terra. A gente nunca sabe. Nós estamos na terra, nós estamos no mundo, sujeitos a tantas coisas, a tantas situações e adversidades. Mas uma coisa nós sabemos, e somos orientados, a exemplo do texto que nós lemos agora. Havia fome na terra, mas a obediência de Isaac para semear fez com que ele não sentisse a fome que havia, a escassez que havia. Eu não sei que desgraça haverá, mas uma coisa eu sei, eu tenho plantado dia após dia, para ter boas colheitas. Ainda que venha desgraça sobre a terra, ainda que venha desgraças ao meu redor, ou na minha própria casa, na minha própria vida, eu tenho plantado boas sementes. Eu tenho plantado boas sementes. Então eu vou fazer boas colheitas. Como eu sempre digo, como é bom a pessoa poder levantar a cabeça e dizer a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho plantado para essa colheita. Senhor, eu não tenho plantado para fazer essa colheita. Meu Deus, o plantio que eu tenho feito são plantios para colher bênçãos. Eu tenho plantado em obediência, eu tenho plantado na vida do próximo, eu tenho plantado na tua obra, eu tenho plantado fidelidade, meu Deus. E Deus vai olhar para você, como eu não posso negar a minha própria palavra, é verdade. Deus não pode negar a sua própria palavra.
A palavra de Deus é como um contrato. Você sabia disso ou não? O que está escrito é como um contrato. E você pode ter certeza que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu, basta você apresentar a Ele que Ele vai, é verdade. Ele tem sido fiel, Ele tem obedecido, Ele tem semeado em obediência, Ele tem feito boas semeaduras, são boas colheitas que eu tenho para Ele. Amém? Diga comigo, versículo 6: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Não deixa, não fica à toa. Não fica à toa que você só vai ver problema e só vai gerar problema. Não fica à toa. Se nós nos preocupássemos mais com isto, com coisas tão importantes como estas que estamos sendo orientados, teríamos muito menos problemas. Porque quando nós estamos curando, consolando, quando nós estamos envolvidos com aquilo que o Senhor tem nos orientado, nos ensinado, nós vamos olhar para os problemas que enfrentamos com outros olhos. Com outros olhos. Nós vamos ver que, primeiro, existem pessoas sofrendo muito mais do que nós e pessoas enfrentando problemas muito maiores do que os nossos. Então, os problemas que nós temos enfrentado não terão um peso tão grande. Não será algo tão gigantesco como muitas vezes quando a gente está à toa, quando estamos à toa. O problema às vezes é desse tamanho, ele fica um gigante. E quando nós estamos envolvidos, a nossa mente se abre. Quando nós estamos consolando alguém, seja alguém próximo, ou quando estamos nas ruas evangelizando, quando estamos visitando um hospital, quando estamos curando as dores dos necessitados, seja na rua, no hospital, seja num asilo, seja num presídio, seja na comunidade, na favela, nós sempre conseguimos olhar os nossos problemas com outros olhos e lidar com eles de uma outra maneira. Nós vamos lidar com eles de uma outra maneira. E coloque uma coisa dentro de você: nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Amém? E isso é uma coisa muito bacana. Você sabe que eu fico pensando, né? Eu tenho muita gente bacana dentro da igreja que hoje usa seu momento, sua tragédia, sua desgraça, a desgraça que viveu na sua casa, na sua família, usa de forma muito positiva, ajudando outras pessoas a vencer o momento de dor dela, de sofrimento dela. E eu me lembro quando isso não é, outro dia nós falamos, só vou citar esse exemplo, para que você possa refletir um pouquinho a respeito, às vezes um pouco do nosso tempo
né, para fazer algo positivo em relação à vida de alguém é tão nobre, tão bacana na nossa vida. Eu me lembro da minha época, porque eu tomei a decisão de abrir mão da minha vida e me lançar completamente na obra do Senhor. Porque um dia o Espírito Santo me falou comigo de uma forma tão forte, eu já era bastante envolvido com a obra do Senhor, e eu disponibilizava dias da minha semana para estar ajudando, atendendo as pessoas, orientando as pessoas, vivendo na própria igreja. Eu separava dias para que eu pudesse estar alguns dias com essa finalidade. Mas isso comigo aconteceu na época. A igreja não funcionava como funciona hoje. A igreja passava o dia todo fechada e tinha 3 vezes na semana cultos à noite. Só que a igreja passava o tempo todo fechada. Então a gente tinha vida normal, trabalhava, e à noite vinha para a igreja, abria a igreja e preparava a igreja para os cultos. E algumas pessoas, na época, às vezes no desespero, na aflição, as pessoas, elas nos procuravam no trabalho, naquele ato de desespero, queria falar, queria contar, E eu me lembro um dia que o Espírito Santo falou profundamente comigo, profundamente, e disse assim a mim: sabe por que essas pessoas te procuram aqui? Porque a minha casa está fechada. A minha casa está fechada. Se a minha casa estivesse aberta, eles estariam na minha casa. E aquilo mexeu comigo. E eu disse: como você, todo mundo quer sua vida, né? Todo mundo quer sua vida. O sonho de todo mundo é o seguinte: o sonho de todos é dizer assim: eu quero que Deus me prospere grandemente, eu quero que Deus me enriqueça, e eu quero ser um grande investidor da obra do Senhor. Boa parte das pessoas, esse é o seu grande projeto. Eu quero que Deus me prospere, me enriqueça, que eu quero ser um mantenedor na casa do Senhor. Eu quero. E nós podemos fazer não só isso, nós podemos fazer mais. Porque esse foi, na verdade, o chamado comigo e mais minhas particularidades com Deus. Mas muitos, não quer dizer que um dia vai ser ou etc., mas pode fazer mais. Pode fazer mais, pode ser um grande investidor da obra do Senhor, pode ser um grande dizimista, um grande ofertante, pessoa que investe pesado na obra do Senhor, mas pode também ceder um pouquinho do seu ouvido, da sua boca, das suas mãos, levantar alguém, ser o ouvido de Deus para alguém, ser a boca de Deus para alguém, porque nós somos o ouvido de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos as mãos do Senhor. E quanto mais nós fazemos, mais nós somos abençoados, mais nós crescemos, mais nós colhemos. Amém? De um modo geral, está cheio de pessoas ao nosso redor que precisam da nossa ajuda, cheio de pessoas ao nosso redor que precisam, e nós precisamos aprender a semear a boa semente. Eu fico pensando, depois do ministério, coisa bacana, você vê que nós temos, graças a Deus, hoje nós temos um exército trabalhando de uma forma ou de outra, um exército. Alegra o meu coração quando eu vejo dias como ontem, 200 e tantas pessoas para as ruas evangelizando. Quando você olha no decorrer da semana, ontem tinha um grupo enorme nas ruas, à tarde tinha um grupo enorme realizando trabalho em Barretos, outro grupo no presídio. E isso foi justamente, e tem acontecido justamente porque pessoas têm parado para poder ser o ouvido de Jesus, a boca de Jesus, as mãos de Jesus, curando, consolando, semeando na vida do próximo. E quando a gente semeia, a gente colhe. E colhe de forma extraordinária.
Então, vou deixar aqui, plante a tua semente e plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Se você semeou, você pode não colher essa, mas você pode colher aquela. Mas como você pode colher aquela, e você pode colher essa também. Então não pare de plantar. Sabe qual é o conselho? Não pare de plantar, não pare de semear. Planta pela manhã, planta a terra, planta pela manhã, planta hoje, planta amanhã, porque você não. Quando nós vamos fazendo acúmulos de semeaduras, depósitos de semeaduras, nós teremos sempre abundantemente colheitas para fazer. Amém? Gálatas 6, 7 a 10. Diz assim: não se deixe enganar. Não precisa, eu leio para você. Não, de Deus não se zomba, pois, diga comigo, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. É o que muitos têm feito. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, diga comigo, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente os da família. Isso não é um problema meu. De repente aí do teu lado aí tem alguém que é da sua família na fé. Aí do teu lado tem alguém que você precisa plantar na vida dele. Ou de repente não está aqui, mas tem alguém que está pertinho de você e você precisa plantar na vida dele. E é muito fácil, desculpa, tá, gente? Olha para mim, por favor. É muito fácil a pessoa olhar e dizer assim: ah, eu vou encaminhar para o pastor, vou encaminhar para o obreiro. Aprenda a fazer, aprenda a semear. Não, vou passar, vou encaminhar. Não. Tem coisas que Deus está esperando de você. É você que Deus quer. É você. Até porque você está sendo orientado a fazer e você quer boas colheitas. Se você, tudo que você passar para o outro, você está passando a sua semeadura e automaticamente você está passando a sua colheita para outro. E outro vai fazer essa colheita. Amém? 2 Coríntios 9, 6. Volta um pouquinho. 2 Coríntios 9, 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, diga comigo, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, diga comigo, também colherá fartamente. É maravilhoso. Segundo, 9, aqui no próprio 9, 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará
a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga comigo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio, e a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira. Você vê que quando nós semeamos, olha que coisa linda, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Vocês serão enriquecidos de todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Mas para quê? Para que você seja generoso, e outras pessoas deem glória a Deus pela sua generosidade. Será que você tem sido uma pessoa generosa? As pessoas dão glórias a Deus pela nossa generosidade. E esse versículo está falando de todas as áreas. Quando nós paramos para ouvir uma pessoa, para visitar uma pessoa, para curar uma pessoa, para orientar, para fazer uma visita na casa dela, estou vendo que ela não está bem, vou lá fazer uma visita. Quando você para poder se atentar à necessidade do próximo, você está dando condições a Deus. Quando eu estou falando de um modo geral, tá? Quando você para fazer isso, quando você, como disse anteriormente, você é um dizimista fiel, um ofertante fiel, tem feito votos com Deus, investido na obra do Senhor, você tem semeado na obra, semeado na vida das pessoas, semeado no próximo, semeado de todas as formas, você vai enriquecer de todas as formas, em todas as áreas da sua vida. E como disse o versículo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Provérbios 11, 24. Estou terminando a leitura, tá? Estou terminando a leitura. Isso aqui é uma coisa... É um versículo fantástico e de uma veracidade incrível. Diga comigo: a quem dê generosamente e ver aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Isso é real. Você vê que há pessoas que ele é sempre generoso, de todas as formas ele é generoso. Há uma generosidade muito grande na pessoa, e ele está sempre semeando, e sempre aumentando as suas riquezas, sempre aumentando, riquezas de modo geral, sempre aumentando, tem gente que sempre guardando, sempre poupando, nunca tem tempo, nunca posso, e só vê diminuindo. Isso é real. Para o lado que você quiser olhar, você vai ver isso, dentro da igreja, fora da igreja, para o lado que você quiser olhar, você vai ver isso. Vou repetir: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A semente tem que vir em primeiro lugar. A semente tem que vir em primeiro lugar.
E quando nós lançamos a nossa semente, fidelidade, obediência, o que você quer colher? Amor? Semeia amor. O que você quer colher? Misericórdia? Semeie misericórdia. O que você quer colher? Muita saúde? Semeie na vida de quem precisa. Você quer colher no seu casamento? Semeie na vida de outros casais. Quer colher não só o amor das pessoas de fora, mas o amor na sua casa? Dê amor na sua casa. Quer atenção? Dê atenção. Porque a gente só fica assim, só querendo receber e sempre cobrando e nunca damos. É sempre a cobrança, porque não vai, porque faça você. Faça você. Ah, mas eu estou cansado. Não, não se canse. Não se canse de fazer o bem que você vai colher. A gente não perde. O que você quer? Quer colher na sua vida financeira? Aprenda a semear mais. Vai além. Quanto mais você semear, você vai colher. Sempre. Quanto mais você semear, você é um dizimista, quer colher mais? Vai além. Oferte, faça propósito com Deus. O que você quer colher? A semente tem que vir primeiro. Primeiro você dá, depois você recebe. E não na mesma medida. Você recebe boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, eu quero que você faça uma reflexão bastante profunda sobre tudo que o Espírito Santo fala conosco hoje. Tudo que o Espírito Santo fala conosco. Porque muitas são as pessoas que estão questionando, estão cobrando tanto e não têm se atentado para as suas semeaduras, para o que tem semeado. E grave que a lei da semeadura, ela é uma lei que você vê lá do Gênesis até o Apocalipse. E a lei da semeadura, como disse, a lei, ela é uma lei. Você quer colher muito mais? Plante muito mais. E não plante só esta semente, plante esta e plante aquela. Não plante só essa. O que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes a pessoa quer plantar muito nessa área, mas não quer plantar naquela. Aí ele até colhe bacana nessa área, mas não colhe naquela. Ele tem boas colheitas nessa área, mas não tem boas colheitas naquela. Você não sabe qual que vai germinar, se essa, se aquela, se ambas igualmente. E eu tenho que semear em todas as áreas da minha vida para que eu possa estar fazendo continuamente colheitas em todas as áreas da minha vida. Ter uma vida de colheitas abundantes. Porque é muito fácil, quando nós falamos sobre isso, eu quero que você pare, que você reflita,
você é inteligente, você pensa. E quando nós falamos de semeadura e alguns exemplos que nós citamos aqui, eu tenho certeza que tem algumas pessoas e param e refletem com lucidez. Diz, é verdade, eu não tenho semeado, eu tenho falhado nessa área. Alguns vão dizer, vão tentar se justificar pelo tempo, mas o tempo é como o Senhor disse aqui, o sacerdote não tinha mais tempo do que o samaritano. O Senhor não está falando de tempo, o Senhor está falando de obras. E é nós quem fazemos. Se nós quisermos, o pouco que nós separarmos para fazer, lançar a boa semente, nós já estamos no caminho para fazer boas colheitas. E nós queremos muitas colheitas, mas não temos nos atentado às nossas semeaduras. E é isso que você precisa se atentar. É isto que muitos precisam se atentar, para a semeadura que tem feito. Se organize, coloque dentro de você que você vai ser um semeador. Não seja como o último versículo, ó, a quem dê generosamente, dê do seu tempo, aquele que dá da sua atenção, ele dá generosamente, dá na sua vida financeira, semeando generosamente, e vê aumentar as suas riquezas. Há outros que retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Puxa, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero, porque às vezes aquilo que a pessoa fala assim, eu não tenho tempo, eu não posso, eu preciso reter, eu preciso guardar, eu preciso segurar, eu não posso, é o que está fazendo ela cair em pobreza. É o que está fazendo ela viver em necessidade. Mas enquanto outros estão cada vez mais em generosidade e cada vez mais em colheitas. Talvez essa seja uma das, se não a lei mais importante que rege a minha vida, rege a sua vida, rege o mundo lá fora. Rege o mundo lá fora. A lei da semeadura. E isso aqui é independente da pessoa dizer assim, eu sou cristão, sou evangélico. Tem problema. Lei da semeadura. Lei da semeadura. E aqui o primeiro exemplo que eu dei é o sacerdote, o levita eram religiosos. O samaritano não. Só que a boa obra do samaritano foi um grande exemplo, inclusive para o sacerdote, o levita. Amém? Com seus olhos fechados, eu quero que você fale com Deus.